Então Dionísio, ele é um dos filhos de Zeus. Ele é uma divindade que, entre os olímpicos, ele é a única divindade que é filha de uma mortal. Então já começa uma diferenciação aí entre os olímpicos clássicos, assim, esses 12 olímpicos mais reconhecidos. A figura do Dionísio aparece aí, né? Ele destoa um pouco, ele apresenta algum aspecto aí que é um pouco marginal em relação às demais divindades. E isso é um caráter que a gente vai observando nas manifestações dionisíacas, quase como se isso fosse uma marca sempre presente. De alguma forma, ele é um deus que vai apresentando um caráter um pouco periférico, se a gente pode usar essa palavra. Bom, primeiro é preciso dizer assim que, a gente está falando de mitologia grega, não há dentro da mitologia, né, assim, uma única leitura possível, uma única versão possível para as aparições, para as genealogias dos deuses. Você tem muitas versões, tem algumas versões mais difundidas, mais reconhecidas, algumas versões que são consideradas assim mais consolidadas, mas aqui eu vou falar de uma versão. Quem for pesquisar e conhecer pode encontrar outras versões, mas eu vou falar de uma perspectiva, então, que não é a única. Eu acho que eu quero escrever isso, né, ressaltar isso. Então, Dionísio como eu estava dizendo, ele é filho de Zeus, com uma mortal, uma princesa tebana, Semele. Zeus se apaixona por Semele. Semele é uma das inúmeras paixões de Zeus, né? É preciso que se diga, né, que Zeus tem inúmeras amantes, das quais são gerados inúmeros filhos, né? Zeus, ironicamente, é esposo de Hera, que é a deusa da família, né? Então, Hera persegue violentamente as amantes de Zeus e os filhos das amantes de Zeus. E não é diferente com Semele, né? Só que com Semele, acho que Hera revela também seu aspecto particular, né? Que é um jeito peculiar de tratar as amantes, que é muitas vezes pela vingança. O descontentamento de Hera, muitas vezes com Zeus, ele é aplacado não com uma raiva que se atribui imediatamente, né, num impulso, num rompante. Ele apresenta um caráter meticuloso, calculado, assim, ele é feito num tempo. Né? Então, logo que Hera descobre, né, que Zeus não tinha relações com Semele, ela arquiteta um modo de fazer com que essa amante sofra a partir dessa relação. Como é que isso se dá? Semele é uma princesa muito bonita, muito jovem, ela tem uma pessoa que lhe serve no castelo. Hera se disfarça dessa pessoa, né? Muda o seu rosto, assim, envelhece seu rosto, suca o seu rosto com as marcas do tempo e começa a perguntar a respeito desse amante que Semele tem, né? Fazendo-a duvidar que ele fosse de fato Zeus. Ele se apresentava como Zeus, a Semele, mas essa escrava, né? Essa serviçal, que na verdade Hera, começa a perguntar, mas se ele é Zeus mesmo, você já viu algum elemento, alguma característica, algum atributo que permita dizer que ele é Zeus de fato? Ele pode ser simplesmente um mortal, se dizendo ser Zeus, se passando por Zeus. E Semele começa então a duvidar de quem poderia ser de fato esse amante. E aí a escrava, na verdade Hera, sugere a ela que peça para que Zeus se manifeste na sua face gloriosa, o que é equivalente à presença dos deuses na sua expressão máxima. Ou seja, no caso de Zeus, é o raio. Né? Sem saber disso, Semele se convence que ela deveria então ter essa prova de Zeus, de seu amante. Então, logo que eles se encontram, Semele recebe ele calorosamente, eles têm uma relação muito intensa e pede para que Zeus, em nome desse amor sem medidas, que Zeus realize o desejo que ela quiser. E Zeus faz esse juramento. Ele faz esse juramento em nome do rio dos infernos, que é um juramento em que mesmo um deus não pode voltar atrás.
Então, sem saber do que se tratava, Zeus dá um cheque em branco, né? A gente vai dizer assim, né? Traduzindo, mal traduzido, né? A Semele. E aí, uma vez que ele faz essa promessa, Semele então revela qual é o seu desejo. Eu quero que você se manifeste na sua face gloriosa. Zeus treme diante desse pedido, porque ele sabia o que isso significava. Ele tenta demover Semele do seu pedido. E isso faz com que ela reforce ainda mais o seu desejo. Porque aí sim se confirmaria de fato que ele não seria Zeus, caso ele não atendesse esse pedido. Ou seja, ela está perfeitamente enredada na trama de Hera. Então Zeus, sem ver alternativa, se manifesta na sua face gloriosa e o castelo em que eles estavam é completamente incinerado. Semele não resiste à manifestação do raio de Zeus na sua presença de raio. Zeus, ainda assim, procura nos restos do que havia no castelo a possibilidade de que Semele houvesse, de alguma forma, sobrevivido. E não encontra vida, mas encontra um feto. Esse feto é um fruto da união entre Semele e Zeus. E ele é implantado. Zeus abre uma ferida na sua coxa e implanta esse feto na sua coxa. Meses depois, desse lugar, das coxas, nasce Dionísio. Há quem diga que Dionísio significa 2 vezes nascido. Né? Então ele tem um nascimento... Teria sido uma geração no corpo de Semele e depois tem uma geração e o nascimento no corpo de Zeus. Logo depois do seu nascimento, Zeus toma os cuidados para que ele não seja vítima de Hera novamente e pede para que Hermes se encarregue de levá-lo a um território estrangeiro, para que lá ele seja criado. Então aí acho que começa um pouco esse aspecto marginal, o estrangeiro de Dionísio, né? E lá no estrangeiro, Dionísio é muito bem cuidado pelas ninfas. Ele viveu uma infância muito, muito despreocupada, assim, né? Nos campos, ele tem a possibilidade de viver uns momentos bem tranquilos. E numa dessas suas andanças pelos campos, ora caçando, ora contemplando a natureza, ele descobre a vinha. E de lá consegue extrair o vinho. E a partir daí ele imagina um caminho pelo qual ele poderia ser reconhecido como um deus. É com essa bebida que eu vou abrir as portas do Olimpo para o meu reconhecimento como um deus. Porque Dionísio é uma divindade que não seria tão facilmente reconhecida como um deus, como eu já tinha dito, pela questão de que ele é um filho de uma mortal. E esse é um pouco o destino de Dionísio, né? A marca de Dionísio de tentar fazer com que ele possa ser, então, reconhecido como um deus. E ele parte de cidade em cidade, batendo na porta da cidade e pedindo que ele seja reconhecido como um deus. Assim, vendo estrangeiro, preciso fazer meus festivais aqui, as minhas festividades. Você me reconhece como um deus, senhor governante? Se isso acontece, Dionísio realiza seus festivais, que tem um tempo determinado para acontecer, só que nesse momento, nas cidades, ninguém é de ninguém. Né? Assim, Dionísio, é importante que se diga, né? Ele é o deus do êxtase, é o deus do além do limite, né? É o deus do vinho e é o deus do teatro, né? Então Dionísio tem a ver com a tragédia, né? Tem o animal que identifica Dionísio, o animal sacrificial de Dionísio é o bode, e no grego isso tem a ver com tragos, né? A palavra bode tem a ver com tragos, e aí daí veio a tragédia. A gente tem esses elementos, então, associados a Dionísio. Esses elementos são acho que compõem, assim, né? Independentemente de que Dionísio a gente esteja falando, esses elementos, de alguma forma, compõem assim, um núcleo duro do que poderia ser chamado Dionísio, né? Dionísio, então, bate à porta das cidades buscando reconhecimento. Então a gente tem um elemento interessante para pensar, né, nessa experiência dionisíaca, né? Dionísio vem de fora, né? E ele quer ser reconhecido, né? Ele quer ser legitimado, ele quer que a sua manifestação ganhe espaço. E muitas vezes é nesse lugar que se dá a tragédia, né? Assim, se a gente for pensar
por exemplo, nas bacantes, esse é o tema, né? É o cerne da questão, né? Assim, é a relação entre Penteu, para pensar, né, nessa tragédia especificamente, e Dionísio. Mas a gente pode pensar também, e aí eu acho que, para voltar lá no comecinho do que eu gostaria de falar, né, talvez aí a gente possa pensar nessa marca muito forte de Dionísio, né, que talvez isso seja uma característica dionisíaca, disso que vem de fora e quer buscar espaço num lugar que já existe, né? Assim, essa relação entre o fora e o dentro, entre o modelo pré-existente e alguma coisa que vem buscar espaço, questionar. A gente pode, acho que, trazer talvez a melhor ilustração para isso seja a figura do estrangeiro, né, nas suas múltiplas manifestações, né? Então, o periférico, o estrangeiro, o estranho, tem um pouco a marca do Dionísio. O Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, ele vai fazer várias considerações a respeito do modo como a tragédia foi concebida e no modo como ela foi sendo assimilada na tradição ocidental. O Nietzsche vai falar uma coisa muito interessante, assim, no tema muito do livro, que ele vai falar assim: na mentalidade grega, a gente pode encontrar momentos em que Dionísio, ele podia ter um certo espaço, podia dividir certo espaço com outras divindades. Para o homem grego, diferentemente, eu acho que do que a gente pode pensar no nosso pensamento ocidental, o Dionísio não era visto com tanto estranhamento em alguns momentos, né? Tanto é que, assim, nas várias aparições de Dionísio, você tem momentos em que Dionísio é muito bem recebido na cidade, assim, sem nenhuma reserva, né? Em outros momentos ele não é tão bem recebido. Essa ideia do transbordamento, do além do limite, ele pode também ter várias recepções, né? Assim, isso pode ser entendido como caos, pode ser entendido como violência, ou pode ser entendido como um movimento autêntico, né, por si só, né, assim, na sua manifestação, né, ela tem um certo ordenamento ali, sem que necessariamente a gente tenha que olhá-la a partir de uma perspectiva de controle, né. O que a gente vai podendo observar muitas vezes é onde tem mais controle, mais violento é a manifestação de Dionísio, né. Então, eu acho que Dionísio traz um convite de poder pensar esse além do limite, né? Que é um pouco sair de si, né? Que eu acho que essa é a marca, talvez a gente possa pensar, né? Assim, só que, para uma certa mentalidade grega, o sair de si não era uma experiência exclusivamente dionisíaca, né? Assim, para nossa concepção ocidental, a gente imagina que a gente tem um eu, né? E aí eu acho que vou tentar pegar um pouco aí, talvez a gente faça um caminho que é poder entrar um pouco na psicologia, né? Uma certa ideia de um nascimento de uma mentalidade ocidental, né? A gente tem que diferencia um pouco dessa mentalidade da antiguidade clássica, né? Talvez na antiguidade clássica a gente pudesse perceber mais facilmente, né, a ideia de que a experiência humana ela sofre, ela experimenta, ela vivencia momentos em que o sujeito recebe a presença de uma presença divina, né? Então a paixão, a ira, o amor, o êxtase e até uma ideia muito boa, racional, elas não eram concebidas, entre outras manifestações, elas não eram concebidas como criações do sujeito. Elas eram entendidas como manifestações que se davam do sujeito. Né? Então, essa perspectiva... E todas elas poderiam ser entendidas como não controle. Peraí, Dé. Tem algumas versões que vão considerar que Dionísio... Mas aí é fora desse mito que eu estou tentando apresentar, né? Que ele foi incorporado à tradição grega, porque ele originalmente não pertencia à tradição grega. Então ele foi nesse sentido de que ele foi incorporado como
como um mito estrangeiro, Ou seja, né? ele não é um deus da mitologia grega originalmente. Ele pode ter vindo da Ásia. Isso. Então, essa possibilidade do não controle, o controle na verdade era, a gente pode até imaginar, né, que não era tem alguns autores que vão dizer assim, a palavra responsabilidade não cabia no universo grego. Não existia uma palavra equivalente à responsabilidade. E se os gregos fossem apresentados a ela, eles não entenderiam o sentido que isso poderia ter. Por quê? Porque o grego, quando ele se sentia na manifestação de um deus, quando ele estava em êxtase, ou ele estava num momento de raiva, ele sentia que ali se manifestava um deus. E ele não podia fazer nada contra aquilo. Ele podia sentir vergonha disso, mas ele não se sentia responsável por isso. Não existia uma expressão equivalente a isso, né? Então, ele era invadido por aquilo. Ele podia assim, se sentir muito mal por aquilo que aconteceu. Mas, em última instância, ele estava impotente diante daquilo. Então, a perspectiva do controle não seria um atributo do sujeito. Aliás, a palavra sujeito não existia, né? Nem sujeito. E a palavra indivíduo, que era uma palavra que existia nesse contexto, ela não era exclusivamente aplicada a pessoas, aos mortais, né? A descrição dos homens, ela é até interessante, né? Porque a gente está num contexto tão diferente do que a gente vive, em que o homem não é o centro, né? Que a atribuição do homem é a partir dos deuses, né? Então eles são mortais em comparação aos imortais, né? Então, o que a gente pode pensar, né? Os homens, então, eles não tinham essa capacidade de controle, né? Eles até podiam viver nesse embate ou nessa tentativa de atribuir o justo, mas era sempre um esforço, né? E às vezes apareciam esses embates entre Dionísio e outras divindades, né? Mas a gente pega, assim, por exemplo, uma divindade que talvez se coloque em oposição mais fortemente com Dionísio em alguns momentos, né? Assim, Apolo, né? Assim, talvez seja o polar, né? Assim, o oposto polar do que poderia se chamar algumas características de Dionísio, né? Que Apolo é o deus da justa medida, né? É um deus solar, né? É o deus do... se é o deus da justa medida, né? Ele é o deus do nada além do limite, né? Em oposição a Dionísio, que é o deus do excesso, né? É o deus do além do limite, do êxtase, né? Então, são experiências muito diferentes. O que alguns autores vão dizer que a nossa consciência talvez ela seja mais afinada, se identifique muito mais facilmente com essas manifestações apolíneas. E aí a gente concebe, então, o Dionísio como descontrole, né? Quando um homem grego poderia dizer assim, você está tão igualmente fora do controle quando Apolo se manifesta em você, né? Assim, então, o controle em excesso, ele não é uma medida, não é uma atividade que o sujeito, na qual o sujeito é dono de si. Para um homem grego, ele dizia, você está fora de si também. Só que é um fora de si diferente do que é o do Dionísio. E na nossa mentalidade, eu acho que isso que Nietzsche vai apontar, ele vai tentar diferenciar assim, a antiguidade clássica para a mentalidade do Ocidente. Na nossa mentalidade, o descontrole não é bem recebido. Porque talvez a gente esteja muito identificado com essa mentalidade, com esse polo apolíneo. Como que isso veio a ser? Isso... Então, a gente pode estabelecer muitas ligações para tentar tecer, né, essa genealogia desse sujeito moderno, né? Tem muita gente que fala disso. Uma que eu acho que que eu acho interessante, talvez até um pouco didática, assim, mas talvez assim com o fim da Idade Média com o advento do Renascimento, a gente vai passando de uma perspectiva teocentrista para uma perspectiva antropocentrista. Então, a consciência do sujeito vai ganhando um outro aspecto, um outro lugar, né? O lugar do homem do mundo vai mudando. Né? A relação que o homem estabelece com o mundo, consigo mesmo, com as coisas, vai mudando. Né? O Freud aponta isso nessa ideia das 3 grandes feridas narcísicas na humanidade. Né? Assim, a ideia de que o homem se imagina senhor de si. Né? Então ele deve ser responsável por
por si, pelo seu destino. A relação com o homem, com as coisas vai mudando, né? Então a palavra destino vai ganhando outro sentido. A palavra indivíduo vai ganhando outro sentido. Se na Antiguidade Clássica o indivíduo se apresentava, podia ser utilizado para tudo aquilo que existe. Então, um vaso, ele era um indivíduo. Porque ele era a menor unidade que contemplava aquela existência. Né? Então, o que era o indivíduo? O indivíduo era... Você pega uma porção de algo, de uma matéria, e vai dividindo ela. Se você, então, pega um pedaço de alguma liga metálica, vai dividindo ela permanece com os mesmos atributos, com as mesmas características, só que em duas porções menores, né? Então você vai dividindo, chega um ponto que se você fizer a última divisão, ela perde aquele atributo anterior. Então, a última divisão antes desse momento é o indivíduo, é a unidade indivisível. O indivíduo é o indivisível. Um vaso é indivisível porque se você quebrar o vaso, ele deixa de ser vaso. Né? Então você falava, o vaso é indivisível, Sócrates é um indivíduo. Porque se você cortar o Sócrates no meio, ele deixa de ser Sócrates. Então ele é o indivisível. Só que essa palavra, olha só, nesse surgimento desse sujeito moderno, ela foi sendo, hoje a gente usa ela para pessoas, né? Para o ser humano, né? A gente não usa para coisas, até para a gente pensar assim, nesse lugar em que o humano foi adquirindo, né? Nesse contexto. Então, nesse lugar, tem uma ideia de controle muito mais forte, uma ideia de previsão muito mais forte, a ideia de responsabilidade assim, muito mais forte. Né? E isso, se a gente for pensar numa perspectiva dionisíaca, ela entra em choque muitas vezes. Porque tudo ou muito do que o sujeito moderno tenta construir, o Dionísio apresenta o seu polo oposto. Então, e aí, nessa medida, Dionísio é visto como descontrole, ou como caótico. De novo, né, para contextualizar, vou trazer uma versão muito resumida do que são os bacantes. Dionísio, então, nessa figuração do deus do estrangeiro, né, ele vai batendo de cidade em cidade pedindo para que ele seja reconhecido como um deus. E numa dessas cidades, que é Tebas, Dionísio bate a porta e quem está à frente da cidade é Penteu. Né? E Penteu se recusa a admitir Dionísio como uma divindade e não só impede que ele faça as festividades, né? Como também tenta prender Dionísio. Né? Então, faz com que Dionísio seja enviado para a prisão. Dionísio não apresenta resistência no primeiro momento, se deixa levar, mas logo que ele é encarcerado, aí tem várias versões diferentes, tem versões em que ele ri e todas as celas se abrem, tem versões em que um raio aparece e todas as celas se abrem, ou todos os grilhões são destruídos. Mas assim, de uma forma ou de outra, o que a gente pode dizer assim, Dionísio, ele por si só, ele facilmente se liberta. Né? Penteu se vê um pouco forçado a permitir a presença de Dionísio na cidade, mas ainda assim não sem ressalvas. Né? Dionísio prepara então as festividades, né? O bacanal, né? E Penteu se mostra disposto a participar do bacanal, mas de forma em que ele não entre plenamente. Né? Ele se disfarça de uma mulher, mas gostaria de ver o evento de longe, à distância. Então ele sobe numa árvore. Né? E o bacanal está acontecendo, as festividades estão acontecendo. Dionísio o séquito de Dionísio são as mulheres e muitas vezes os sátiros, né? Que são essas figuras que podem até ter esse caráter masculino, mas não é um masculino com os atributos exclusivamente humanos. Essas figuras que são metade animal, metade homem, né? Então, Penteu tenta acompanhar o bacanal, só que ele faz isso, ele sobe num pinheiro e num lugar muito alto.
e tentar acompanhar a festividade de longe. Logo as mulheres percebem a figura de alguém espionando ali, de fora, né? E começam a tentar atingir, né? Então jogam pedras, galhos, mas ele está muito alto e não conseguem derrubá-lo de lá. E aí o que acontece é que elas tentam arrancar a árvore pelas raízes. E é o que acontece, a árvore é derrubada e Penteu cai pesadamente e a árvore junto com ele. E no momento em que ele cai, logo ele é cercado pelas mulheres. E aí o que acontece é que ele é desmembrado por essas mulheres. Então algumas chegam perto de uma já puxa o braço e arranca, a outra puxa o ombro. E uma dessas mulheres que está nesse momento, nessas atividades, é a própria mãe de Penteu. E o que ela faz, nesse ritual de desmembramento, ela arranca a cabeça de Penteu e prende ela num mastro de madeira, né? Num tirso. E momentos depois em que todo o corpo é desmembrado, elas vão rumo à cidade com essa cabeça pendurada no mastro, né? Imaginando que o que acontece, as bacantes imaginavam que aquela figura não era um humano, era um animal, né? E o que se imaginava é que aquela cabeça era uma cabeça de um leão. E é assim que elas chegam na cidade. Né? De um leão. De um leão. Né? E é assim que elas chegam na cidade. No meio do festival, isso era uma coisa que acontecia, né? Assim, o vinho trazia essa possibilidade, né? Era essa bebida que tinha uma característica única até então, que só Dionísio podia ter descoberto, né? Que era essa possibilidade de tirar um pouco a consciência dos sujeitos, ou, para dizer de um outro jeito, né? Permitir acesso a uma outra mentalidade, a uma outra... Tem gente que vai descrever, né? Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito, assim, o José Miguel Wisnik e agora o Zé Celso Martinez criaram uma letra para descrever, para apresentar Dionísio, né? Que é comida e bebida. Se vocês quiserem procurar, acho que na internet vocês encontram com facilidade. Tem uma versão que quem canta é a Elza Soares, e lá eles descrevem um pouco esses atributos de Dionísio, né? E aí vão contar que a bebida dionisíaca, o vinho, é a bebida capaz de trazer o sono, o apagamento dos endividamentos de cada dia, né? E que não há melhor drogaria para dor, né? Então esse é o atributo de Dionísio, né? Assim, Dionísio tem essa característica, né? As coisas que o vinho traz, essa mudança de consciência, essa mudança de estado, né? Então, quando as mulheres entram na cidade e imaginam carregar um leão, depois elas descobrem que carregam, na verdade, o corpo do rei morto, né? Desmembrado. Não é morto de qualquer jeito, né? E o desmembramento também é um atributo dionisíaco, né? Então, nos rituais dionisíacos, o que era comum acontecer era que o bode era desmembrado e comido. E aí se imaginava que aí Dionísio iria se manifestar, naqueles que participavam desse ritual. Então, o desmembramento é a forma com a qual Dionísio se apresenta. E há nessa coisa de Dionísio ser um deus estrangeiro, né, tem gente que vai dizer, há características do mito de Dionísio que talvez fossem incorporados na tradição grega como elementos vindos de experiências religiosas de fora, né? Então, que foram sendo incorporadas na tradição grega, não foram originárias ali no universo grego, elas foram incorporadas. Então, Dionísio também tem essa coisa de uma tradição sendo incorporada no universo grego, uma tradição estrangeira, né? E há também quem veja semelhança nesse ritual de incorporação dionisíaca com o ritual da incorporação da comunhão na Igreja Católica, do corpo e o sangue de Cristo. A comida e a bebida, de novo, né? Nessa figura dionisíaca, mas a gente vê um ritual muito parecido na Igreja Católica, né? Dessa coisa de tomar o meu sangue e comer o meu corpo, né? Assim, tá posto, né? Assim, a gente pode até questionar as origens, mas assim, há uma semelhança, né, nessa experiência.
o fato que acho que talvez você tinha me perguntado, né, assim, dessa experiência da violência, né, dionisíaca. Assim, as divindades tinham uma relação diferente, e o universo grego tinha uma relação diferente com a ideia de morte, né? Diferente do que a gente concebe hoje em dia, né? Então, pra gente a morte é um evento um evento com o qual a gente tem que lidar quase que na perspectiva de... Tem uma mentalidade, tem uma questão tentando mudar hoje em dia, né? Mas a morte é quase um tabu, né? Ela é um evento a ser combatido. E aí, de novo, eu vou trazer um pouco a figura, assim, eu gostaria de poder falar de Dionísio só com Dionísio, né? Mas eu vou trazer um pouco a figura do Apolo, porque talvez ela faça parte mais do que a gente imagina da nossa consciência, né? No mito de Apolo tem um atributo. Ele é o deus da medicina, ele é o deus da justa medida, né? É o deus que com uma flecha só ele acerta. Então, erro em Apolo é uma perspectiva que é muito difícil de ser concebida. Tem outro fato, que Apolo tem um litígio antigo com a morte. Apolo e a morte são experiências que estabelecem um embate, uma luta, né? Há alguns episódios em que Apolo tenta reverter a morte, ou se lamenta muito que alguns dos seus filhos tenham vivenciado essa experiência. Então, para Apolo, a morte é vista como um problema. Para Dionísio, a morte é uma realização, porque ele só pode nascer de novo morrendo. Então, ele precisa da morte para se realizar. Então, são perspectivas muito diferentes, né? Se uma a gente pode atribuir ou ligar mais a ideia de não realização, em Apolo, a ideia de fracasso, em Dionísio a gente pode pensar na ideia de que a morte é uma via, né? É por onde Dionísio se realiza. De novo, né? Dionísio é o deus do além do limite. Então, perder a consciência não é um problema para Dionísio, né? Ou ultrapassar o limite, melhor dizendo, né? Essa palavra consciência é difícil a gente usar, mas vamos tentar pensar nessa coisa de ultrapassar o limite para Dionísio, é a sua realização. Tem muitos, cada um desses aspectos, talvez que a gente possa ter discorrido, né? A ideia de que Dionísio é um deus estrangeiro, a ideia de que Dionísio é um deus do além do limite, a ideia desse duplo nascimento, essa relação de Dionísio com a morte, isso pode ser muitas vezes aprofundado, né? Então, eu acho que só de pensar que, assim, tudo isso, acho que dá muito material para ser pensado, né? Acho que quando eu trago essa referência do Nietzsche, então a gente tem aí uma questão para pensar assim, como é que a nossa mentalidade se relaciona com essas manifestações, porque o fato da gente não mais, como os gregos, não mais considerar Dionísio como uma presença dentro do universo da cidade, não quer dizer que essa presença se deixou de se manifestar, né? Não é porque Dionísio não é cultuado que o além do limite deixou de existir. Talvez até de uma maneira até pior, né? No sentido de que talvez a gente tenha menos consciência disso, atua nisso de um jeito pior. No sentido de desconhece quais são os seus atributos e desconhece qual é a sua potência. Eu acho que é uma frase do Vernon, que ele dizia assim, tem uma diferença que marca os mortais dos imortais. Os imortais, eles conhecem o seu destino. E o que eles fazem, eles de alguma forma tentam fazer com que esse destino lhes seja favorável. Então eles conhecem o seu limite e a sua potência. Os mortais, por outro lado, os homens, por outro lado, eles desconhecem o seu destino. E quando o conhecem, tentam lutar contra. O que não faz com que o destino não se cumpra, porque ele vai se cumprir. Só que isso se torna muito duro, muito mais difícil. E o que talvez assim, a questão da tragédia, né, do humano. Eu não quero dizer que não quero fazer uma apologia à resignação, né? Eu acho que assim, conhecer o seu destino não é fácil, né? Não é uma questão fácil, não é fácil lidar com isso. Estou dizendo isso do ponto de vista do que a gente conhece na literatura, assim, né? Não estou dizendo do ponto de vista existencial. Acho que a gente pode fazer uma outra discussão nisso, né? Mas a gente vê assim, o quanto a tragédia se alimenta disso, né? É nisso que ela se constitui.
mas o quanto essa relação entre o homem e aquilo que lhe acomete pode ser vivida de várias formas diferentes, né? Estilos apolíneos, estilos dionisíacos, para a gente citar dois, né? Mas a gente poderia citar muitas outras formas, né, de se pensar a existência humana, né? Então acho que Dionísio talvez traga essa possibilidade nesse estrangeiro, é quase como se fosse um contraponto a uma certa mentalidade, né? Então eu acho que eu gostaria de poder pensar um pouco essa fala nesse sentido, assim, de pensar assim, que mentalidade, né, que estilo, que possibilidades existenciais talvez essa experiência dionisíaca possa revelar.